explicou também o seguinte, quando a turma, muitos dos caras que estavam na campanha do buraco do ozônio, estão lá no CFC, são lá o Molina, a Susan, a Susan Solomon, é uma das redatoras do relatório do sumário para formuladores de política. Arruda, Neuza Paz Leme... Essa turma. Tá tudo de novo aí. Ninguém explicou o seguinte, eles chegaram na Antártica para provar, a grande prova de que os CFCs eram o causador do buraco de ozônio, sabe como foi? Mandaram essa Susan Solomon, chefiou uma expedição americana, chegou na base de McMurdo. A base de McMurdo, aí chegou na base de McMurdo Sound, aí começou a soltar uns balõezinhos meteorológicos com sensores para registrar a concentração de ozônio. Mandaram também aquele avião espião, convertido em avião laboratório, o U-2, que voa a 30 mil metros de altura, bem na estratosfera. Aí o U-2 entrou no vórtice circumpolar, aí os sensores de monóxido de cloro foram para a estratosfera. Vupt! Entrou no vórtice, atravessou o vórtice circumpolar, que no inverno isola a atmosfera da Antártica e o resto da atmosfera do planeta. Ele atravessou aquela porcaria, ele voava a 30 metros de altura, acima do vórtex, mas ele atravessou, entrou na zona de influência do vórtex, os sensores foram lá para cima, bateram no topo. Aí a Susan Solomon e sua equipe chegaram ela está rindo lá, mas não foi assim mesmo que aconteceu. Parece piada, mas foi assim que aconteceu. Ela chegou lá e foi soltar seus balãozinhos com sensores também de monóxido de cloro, na base de McMurdo. Chegou lá, soltou, eles decolaram, os sensores bateram no topo também. Está a prova incontestável de que os CF6, que não sei o que, só pode ter essa fonte de cloro na atmosfera, que não sei o que, os diabo a quatro. Ninguém lembrou, quer dizer, ninguém não. Eles jogaram abaixo do tapete, que muita gente lembrou sim. Entre eles um vulcanologista francês chamado Arun Tazieff, a maior autoridade mundial em vulcões. Ele levantou o braço e pediu assim: peço licença para discordar. Acontece que a 4 quilômetros da base de McMurdo Sound está o Monte Erebus, um dos 4 vulcões ativos da Antártica. O Monte Erebus tem uma cratera que fica a 3.800 metros de altitude. O topo da cratera fica a 3.800 metros de altitude. Todo mundo sabe que na Antártica a tropopausa é mais baixa que no resto do planeta. 8 quilômetros. E às vezes até menos. Às vezes cai até para 4 ou 5. E muitas vezes, ela no inverno na Antártica, a tropopausa desaparece. Ou seja, o Monte Erebus joga um dos principais gases que oriundo das erupções vulcânicas é o HCl, também conhecido como ácido clorídrico. Todo mundo conhece, já usou em casa para lavar mármore. Muito eficiente, por sinal. Aquela porcaria é um dos principais componentes de gases vulcânicos. Principalmente do Monte Erebus, que o doutor Arun Tazieff foi lá e mediu várias vezes. Ele mostrou que o Monte Erebus, nos períodos de calma, e o Monte Erebus é um vulcão que está em erupção permanente. Só que as erupções do Monte Erebus não são emanações gasosas, não são erupções explosivas como na maioria dos vulcões, que a gente vê no cinema principalmente. São emanações gasosas permanentes. Sendo que o Tazieff e outros cientistas descobriram, levantaram que o Monte Erebus jogava na atmosfera, em média, em períodos de calma, 100 toneladas de HCl por dia. Direto na estratosfera, que lá é mais baixa. Então aí está a fonte de cloro dos balõezinhos da Susan Solomon e do U-2 da Força Aérea, da NASA. Ninguém disse isso. Não, foram os CF6. Ninguém explicou, claro, como é que eles davam a volta no planeta contra as correntes de as células de circulação atmosférica. Mas isso aí fica para vocês explicarem. Então é assim que a banda toca, gente. E o protocolo de Montreal serviu de modelo do protocolo de Kyoto. Meu livro eu explico, mas eu reproduzo. O negociador-chefe da delegação americana, Richard Bennett,
se jactando, se gabando do que eles fizeram. Com que ele diz claramente, com todas as letras, não havia evidências mensuráveis de nenhum dano à camada de ozônio. Você deve ter reparado que o buraco na camada de ozônio tirou férias e sumiu do noticiário. Porque eles conseguiram o que queriam, que era o protocolo de Montreal. E ele fala, esse cara fala, queria servir de modelo para a questão do aquecimento global. É assim que as coisas funcionam. Tudo que não tem nada a ver com ciência. Então, voltando ao currículo do ambientalista. Um atraso de décadas no uso pacífico da energia nuclear, um bloqueio de incontáveis projetos de infraestrutura energética e viária no Brasil, então nem se fala. Está aí o James Cameron, nosso grande expert em sustentabilidade amazônica, dizendo que ele declarou à imprensa que ele vai encabeçar uma campanha contra os hidrelétricos de Belo Monte. Sting novo. Legal, né? Sting 2, a missão. Legal. E não tem um jornalista que faça o seu dever de casa e pergunte a um cretino desse em que ele se baseia. O cara chegou, era impressionante, o cara chegou aqui em 2 dias, disse que eu visitei a região, cheguei à conclusão de que a usina vai ser prejudicial como ela está sendo projetada. Que impressionante, cara. Com 2 dias o cara virou expert em engenharia de usinas hidrelétricas. Ele falou que vou ser bem honesto nesse ponto, não entendo nada de meio ambiente, mas os 2 dias que eu passei aqui foram suficientes. Pois é. Puta que capacidade. Deve ser como o efeito do filme dele, né? Aquele povo lá do... Eu não vi o filme não, mas me contaram a historinha lá do Avatar. O povo lá que tem sintonia com o meio ambiente, sei lá o quê. Bom, para quem gosta, esse argumento que eu sou contra, que o ambientalismo, o exagero do ambientalismo, eles se justificam para chamar a atenção. Eu sou radicalmente contrário em relação a isso, contra esse argumento. Eu acho que o custo-benefício desse negócio é muito alto. O custo é muito alto e os benefícios são muito poucos. Catastrofismo não leva a nada. Eu sempre digo isso. Ninguém gosta de ser enganado. Estamos vendo aí o descrédito da climatologia por causa desses cretinos do aquecimento global lá do Michael Mann, Phil Jones e sua turma. Eu digo isso há anos. Meio ambiente é para ser levado a sério. Proteção ambiental, orientada por critérios razoáveis, de bom senso e científicos, tem que ser levado a sério. Alarmismo não serve para nada em relação a isso. Não é um desserviço, pelo contrário, é um desserviço, porque ninguém gosta de ser enganado. Eu vou passar isso aqui adiante. Isso aqui é uma cronologia dos aquecimentistas que vocês conhecem. Agora aqui, a indústria também, esse aqui vale a pena. A indústria aquecimentista, que eu dizia para além da pouco. Desde 1990, só o governo americano investiu 32 bilhões de dólares em pesquisas de referência a mudanças climáticas. Leia-se, antropogenicamente causadas. Mais 36 bilhões de dólares em desenvolvimento de tecnologias afins e assistência ao exterior. Só o nosso velho conhecido, Dr. Phil Jones, atualmente deprimido, coitado, quase fiquei com pena dele. Diz que está deprimido, esse artigo da Led Spiegel, essa reportagem da Led Spiegel, ele fala que está deprimido e até contemplou o suicídio. Que pena. Ele recebeu 23 milhões de dólares para pesquisa na mesma linha. É ótimo, né? Agora está deprimido, depois de receber isso tudo, ficou deprimido. 2009, o mercado de crédito de carbono movimentou 130 bilhões de dólares. Tem gente que estima o potencial desse mercado, saúde, na casa dos trilhões de dólares. As ONGs ambientalistas movimentam recursos anualmente na casa de bilhões de dólares. São bilhões de dólares. Então não é fácil se contrapor a esse esquema. Bom, esse cavalheiro aqui, um cara assim de poucos amigos, se chama Maurice Strong. Pouca gente escolheu falar dele. Mas se vocês entrarem se vocês chegarem em casa hoje, faz a experiência. Bota lá no Google, Maurice Strong. Tem centenas de milhares de referências a ele na internet. Eles chamam de Senhor Carbono. É um magnata canadense. Talvez, está com 70 e poucos anos hoje. Talvez ninguém tenha feito mais neste planeta para colocar o aquecimentismo, para promover o aquecimento global. Ele faz isso desde a Conferência de Estocolmo, em 1972. Foi a primeira grande conferência ambiental internacional. Ele chegou em... A Elaine Dior, autora dessa cana aqui, a compatriota dele, dedica no livro dela 2 capítulos inteiros a ele. Ela fica impressionada. O currículo desse cara é impressionante. São dezenas de páginas.
São dezenas de páginas. Eu vou mostrar um resumo, mini resumo dele daqui a pouco. Ninguém fez mais neste planeta para colocar o aquecimento global na pauta, como um assunto, inclusive, comercial, promover crédito de carbono. Ele chegou em 72. Nada disso que eu estou falando aqui é novidade. Na conferência de 1972 em Estocolmo, ele já falava sobre isso. Na época, o catastrofismo da época era o contrário, era resfriamento global. Resfriamento global. Quem estava na universidade naquela época, como eu falei, se lembra disso. Era o resfriamento global. Aí vem a nova era glacial. Essas eram as manchetes da época. Essas eram as manchetes da época. Ele já falava tudo isso em 1972. Que presciência, né? Que capacidade de antecipação. Porra, impressionante. Ele hoje vive autoexilado em Pequim, que ele foi apanhado com a mão na massa, quando ele era subsecretário-geral da ONU, há uns 5 anos atrás, aquele escândalo de desvio de dinheiro do Iraque, aquela troca de petróleo por alimentos. Ele estava envolvido nisso e foi, então ele se autoexilou em Pequim. Autoexilado em Pequim. Aqui o currículo super resumido desse cara. Ele tem cargo de direção e acionista em várias empresas energéticas canadenses. Fundador e presidente da CIDA, Canadian International Development Agency. É a agência de fomento, ajuda ao exterior do governo canadense. Essa aí que o nosso amigo citou aqui, que está pagando $15 mil para quem quiser estudar aquecimento global aqui no Brasil. Não foge não, quero falar contigo. Secretário-geral da Conferência de Estocolmo em 72 e da Rio 92. E provavelmente vai ser da Rio mais 20 daqui a 2 anos. Primeiro diretor executivo do Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, onde ele articulou uma aliança das ONGs com a Organização Meteorológica Mundial, tá? Para influenciar na discussão, colocar clima e buraco na camada de ozônio na pauta do dia. Subsecretário-geral da ONU encarregado do trabalho da Comissão Brundtland. Todo mundo já ouviu falar. Produziu aquele relatório Nosso Futuro Comum há 20 anos atrás, e de onde surgiu a expressão desenvolvimento sustentável. Curador da Fundação Rockefeller e do Instituto Ashes. Membro do Clube de Roma. O Clube de Roma, todo mundo deve se lembrar, aquela super ONG da elite internacional que foi criada em 1968 para divulgar aquela teoria estapafúrdia dos limites do crescimento, da qual o ambientalismo e o desenvolvimento sustentável são meros derivativos, meros avatares, para usar aqui a linguagem atual. Assessor do WWF, membro da Comissão Mundial da Água e diretor da Bolsa Climática de Chicago. É uma das bolsas que já foi criada para comercializar crédito de carbono. Mas ela é menor ainda, por incrível que pareça. Mais de 90% do crédito de carbono do mundo são negociados em Londres, na Bolsa Climática da União Europeia. Aqui está o que a Elaine Dior, essa jornalista canadense, fala sobre Maurice Strong. Vale a pena mencionar essa citação. No final de 1991, eu havia me tornado altamente cética sobre o motivo do participante do circuito ambientalista. O público estava sendo persuadido a aceitar a proteção ambiental baseada no modelo de mercado. Regulamentações seriam substituídas por leis que permitiriam a comercialização de débitos e créditos de poluição. Isso foi há 20 anos atrás.